Tem uma coisa interessante, quando a gente pega algumas áreas, por exemplo, a educação, você pode ter um maluco lá no Ministério da Educação, ele fala umas coisas e tal, a gente vai perceber a lambança daqui 10 anos, 5 anos, 15 anos, o estrago, ele demora muito tempo para aparecer, né? Na infraestrutura, é a mesma coisa, você vai fazer uma hidrelétrica, são 7 anos, 8 anos, pega licenciamento ambiental, você pega aquela confusão toda, não é que a obra demora tanto, mas o pacote todo demora muito. Então, se a gente está acertando, se a gente está errando, a gente vai saber daqui 7 anos, 10 anos. Pega o metrô das grandes cidades, as grandes interferências nesse campo, demora muito tempo para aparecer e tal. Na cultura também, demora para você saber se o país está avançando, se não está avançando. Agora, na saúde, não tem jeito, né? Na saúde não tem jeito. Eu não estou nem falando de saneamento básico, que é uma obra de infraestrutura com impacto na saúde. Estou falando saúde mesmo. Você não faz a campanha de vacinação, o problema aparece. Você não enfrenta a dengue como deve, o problema aparece. E, evidente, a Covid-19, o coronavírus, que é o nosso tema, tem tudo a ver com isso que eu estou falando. O que a gente está fazendo hoje não é que vai estourar daqui 15 anos ou daqui 15 meses. Vai estourar daqui 15 dias. Então, as filas dos hospitais que a gente vê agora, elas são resultado do que a gente fez há 15 dias, como atitude social, isolamento, distanciamento, equívocos, opções, aglomeração, etc. E assim funciona. As pessoas saíram das capitais e foram para cidades do interior. Você dá 2 semanas, 3 semanas, o vírus começa a aparecer nesses lugares. Isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu na Itália, isso aconteceu na França. E o pior é que ele estoura em lugares que estão programados até para receber turista, até para receber as pessoas no final de semana, mas tem um sistema de saúde próprio para os moradores, não para um aumento. Então você começa a ter um problema nas cidades do interior também. Em várias cidades do interior, o coronavírus começou a aparecer e ele não existia. Pessoas que vieram de outras cidades, e é assim. O que você faz hoje, você vai colher daqui uma semana, daqui a 15 dias, de forma que o que a gente está fazendo agora, nesse momento, não é que vai aparecer agora, vai aparecer daqui a 15 dias, que é agora, mas virá. O noticiário vai aparecendo. Não dá para mentir, não dá para enganar. Você pode não ter números precisos, o número de contaminados no Brasil a gente não sabe ao certo, a gente faz pouco teste, os dados saem com atraso, a contabilidade é meio bagunçada, mas o fato é que, indiscutível, a Covid-19 está crescendo no Brasil, né? Em Manaus, colapso, Belém, problema gravíssimo. Tem reportagens mostrando que quem tem dinheiro e muito dinheiro pegou o avião e veio para São Paulo, né, para se tratar. Aí o Rio de Janeiro passando São Paulo, Rio com um problema gravíssimo. Você tem a situação dramática no Ceará, no Maranhão. Hoje São Paulo anuncia a extensão das medidas restritivas que iam acabar no dia 10 de maio, agora vão acabar em junho. E é nesse ambiente, né, nesse momento em que a pandemia está pegando, em que o Brasil e vai ser destaque mundial negativo. A gente já é o segundo em número de casos, só que a gente é o 126º em número de testes. Mas é nesse ambiente que o presidente Jair Bolsonaro foi ontem ao Supremo, marchando com um grupo de empresários, para pedir para o presidente do Supremo para abrir. Vamos abrir. Precisamos abrir. Tá ruim demais fechado. Bom, mas tá ruim demais na saúde fechado. Tá ruim demais na economia fechado. Ele levou ministros, ele levou o PIB industrial e ele ouviu do presidente do Supremo, Dias Toffoli, olha, bacana, obrigado, me sinto honrado, o senhor está vindo aqui, etc. Agora, a discussão não é aqui. O senhor tem que conversar com os governadores, o senhor tem que conversar com os prefeitos, né? O que é uma grande questão. Eu acho até que o ministro Dias Toffoli foi muito educado
Ele poderia dizer, olha, perfeito, eu noto que tem vários aqui conversando comigo, agora cadê o seu ministro da Saúde? Por que não veio o ministro da Saúde conversar também para fazer um relato sobre o que está acontecendo? Veio o ministro da Economia só, né? E o ministro da Economia dizendo que a gente vai virar uma Venezuela, que a gente vai virar uma Argentina. Ele não está mentindo. De fato, a gente tem problemas graves na economia, muito, muito, muito graves. Não podemos descuidar desse campo. Agora, e o resto? E virar uma Itália? E virar uma Espanha? E virar uma França? E virar uns Estados Unidos? Não no que eles têm de bacana, que é PIB per capita, que é investimento, etc. Mas é excesso de casos por milhão de habitantes, excesso de mortes por milhão de habitantes. A gente quer isso, né? E ele não perguntou, foi muito gentil. Olha, cadê o seu ministro da Saúde? Bom, o ministro da Saúde, nesse momento, ele estava depondo na Câmara, estava conversando com o pessoal da comissão da Câmara dos Deputados que acompanha o combate ao coronavírus. E estava dizendo que ele é que manda na saúde. Que ele é que decide, apesar de ter generais lá que o Bolsonaro colocou, ele é que manda. Bom, manda tanto que não estava no Supremo Tribunal Federal, não foi chamado para ir ao Supremo Tribunal Federal. Nenhum país do mundo reviu as medidas restritivas com a contaminação em alta. Nenhum. E não é porque os países, e é isso que precisa ficar claro para quem nos escuta, principalmente as pessoas que acham que tem que abrir já. O fato é o seguinte, ninguém quer fechar. Ninguém quer fechar. Alguns países, e tem alguns desavisados que gostam de citar o caso da Suécia. A Suécia é um modelo dissonante. Por que a gente não copia a Suécia, né? O único país nórdico que não usou o isolamento horizontal. Restaurantes ficaram funcionando, academia, proibiu aglomeração com mais de 50 pessoas, fechou universidades, recomendou o home office, mas foi suave. Bom, a Suécia tem 10 milhões de habitantes. São Paulo, capital, tem 12 milhões de habitantes. Morreram 2.000 pessoas em São Paulo, capital. Morreram 3.200 na Suécia. 3.200 pessoas na Suécia. O número de mortes por milhão de habitantes na Suécia, dá 314, está à frente dos Estados Unidos, que está dando 233. E no Brasil é 44. Nós queremos virar a Suécia? Queremos virar a Suécia pela economia aberta, mas leva junto a morte, leva junto a contaminação. Tem uma alternativa? Não existe vida sem economia, não existe economia sem vida. Ontem no Jornal da Band eu dizia, parece uma discussão maluca que a gente não vê na medicina. O médico dizendo, o mais importante é o coração. E o outro dizendo, não, o mais importante é o cérebro. Então nós temos que manter o coração batendo. Não, nós temos que manter o cérebro funcionando. Não existe essa discussão. Coração e cérebro são complementares. Um não funciona sem o outro e acabou. É assim que é a vida. Então, tudo que se esperava do presidente Bolsonaro era liderar um debate como aquele que ele fez ontem, com aquelas pessoas, até o ministro da Economia, os empresários, né? Faltou comércio, faltou serviço, faltou agronegócio. Estavam lá os empresários do setor industrial. Perfeito. E cadê os governadores? Por que os governadores não estavam lá? Né? Mas aí não era no Supremo. Tinha que ser no Palácio do Planalto, onde ele mora, no Palácio da Alvorada. Aliás, Alvorada, onde ele mora, no Planalto, onde ele trabalha. Convida o presidente da Câmara, que também não estava lá, o presidente do Senado, que também não estava lá, o presidente do Supremo, convida os governadores, quem sabe prefeitos de capitais, né? Empresários, e vamos conversar. É isso que o presidente Bolsonaro fez desde que começou essa briga contra o vírus? Não, primeiro ele brigou com o vírus dizendo que o vírus não existia. Ele acha que o PSOL é mais importante do que o coronavírus. O PSOL está em toda parte. O PSOL é um agente invisível, segundo as palavras e declarações do presidente da República. Já o coronavírus é um negócio desimportante, é uma gripezinha. O PSOL é um partidão, mas o coronavírus é uma gripezinha. Acho que temos uma questão, né? Então ele brigou com o vírus, brigou com os governadores, brigou com os prefeitos, brigou com a Câmara, brigou com o Senado, brigou com o STF, brigou com o ministro da Saúde, brigou com o ministro da Justiça. Brigou com a família dos mortos quando fala e daí, quando dizem que morreu muita gente.
Gente, tem uma questão lógica. São Paulo vinha crescendo mais do que a média nacional. E quando decretou as medidas restritivas, o investimento foi embora. É isso que o governador de São Paulo quer, é isso que o governador do Rio quer, é isso que o governador de Pernambuco quer, o governador do Ceará, o governador do Maranhão, o governador do Amazonas. É isso que eles querem? Prejudicar a economia de seus estados, sufocar os moradores dos estados onde as pessoas os elegeram para que eles governassem? É isso que eles querem. São os cretinos, desqualificados, despreparados, todos eles, e só querem o mal do Brasil. Já o presidente da República só quer o bem do Brasil. Não, é sentar todo mundo e não deixar que a brigalhada da política destrua o Brasil, porque ficam uns falando que tem que fechar tudo, outros falando que não tem que fechar nada. Por que essa turma não conversa? É uma coisa inacreditável, é uma coisa infantil. Então, quando a gente vê a cena da marcha do presidente, que ontem aconteceu ao vivo aqui, né, Carla? A gente acompanhou ao vivo, ele estava acontecendo enquanto a gente estava no ar. O presidente da República marcha sobre o Supremo Tribunal Federal junto com os empresários. Imagina, os empresários... nós vamos agora para o Supremo e dizem, mas como assim, presidente? Vamos embora, bora. Mas a reunião não era aqui? A reunião não era aqui. Vamos para lá, vamos. Aí devem olhar para um general e falar, ministro, general Heleno, e aí? Heleno, é melhor ir, vamos embora, bora, que o homem quer ir para lá, vamos embora. Acho que eu não quero ir. Não, você não tem essa opção. Não tem, né? Vamos embora. Vai. Aí chega lá, o Toffoli, olha, parece ter um bando aí de gente, um monte de gente, o presidente tá na frente. Ele foi muito educado, muito cortês, e disse, olha, eu agradeço a visita, mas a Constituição define quais são as tarefas de cada um. O presidente tomou uma aula de como funciona a Constituição. Tomou uma aula de que tem coisas que são do governo estadual, do governo municipal, do governo federal. E tudo que o presidente estava dizendo ontem fazia sentido. A economia está mal, está em colapso, é um problemão. Mas por que ele não endereçou essa discussão desde o início, com calma, com serenidade, com responsabilidade, com respeito a todos os poderes? Por que ele não fez isso? Por que ele enfiou na cabeça que o vírus não existe, o que existe é o PSOL? De onde ele tirou que o PSOL tem esse peso todo e o vírus não tem peso nenhum? É inacreditável. As pessoas morrem, as pessoas não têm UTI para tratar delas, está faltando, é óbvio o que está acontecendo, mas ele não enxerga. Ele parece que não quer ver e continua a aparecer. Ontem estava de máscara, mas no final de semana estava sem máscara, lá da filha. Então, dá tempo da gente se organizar. Felizmente, os governadores não se deixam levar por esse discurso, mas muita gente que acredita no presidente da República, que gosta do presidente da República, gente que elegeu o presidente da República, gosta do jeito dele, da coragem, do estilão, se deixa influenciar. Ou não tem influência nenhuma o presidente da República, quando diz que tudo bem as pessoas saírem por aí, tem gente que vai e sai. Teve manifestação contra os governos estaduais, manifestação contra o Supremo, é aglomeração, é gente juntando. Tá errado. A economia brasileira está sofrendo um baque que todos os países sofreram. A Suécia vai ter uma queda de PIB, a tal Suécia aberta, que todo mundo idolatra, dos que acham que tudo tem que ficar aberto, vai sofrer uma queda do PIB que é maior do que a média da comunidade europeia, que também vai cair muito, e a gente também vai cair muito. Então, ou a gente se organiza para sair disso de forma civilizada, ou nós vamos continuar com essa coisa pequena da política, essa coisa mesquinha, essa coisa torta, que dá enjoo. A gente fala, a gente lutou para fazer uma abertura e conquistar a democracia. Foi uma festa conquistar a democracia. A gente tentou eleger presidente atrás de presidente para construir um Brasil melhor. Agora nós estamos numa luta para outra abertura. A outra abertura, que vai ter que ser como aquela anterior. Vai ter que ser gradual, vai ter que ser com calma. E nós vamos ter que fazer essa segunda abertura. Vai ser uma abertura, a abertura comercial, a abertura empresarial, a abertura industrial.
a abertura agronegocial. Nós vamos ter que fazer. Não tem jeito, não dá para o Brasil ficar intocado. Agora, também não dá para fingir que não existe um problemão. Vamos esquecer o PSOL por um minuto, presidente. Vamos olhar para a Covid-19 e todos os atores, né, se desvestir dessa tensão. Vai ter uma entrevista hoje, o governador de São Paulo deve dar uma entrevista daqui a pouco, né, Carla? Para falar das novas medidas, do adiamento. Vamos ver o tom, né? O tom tem que ser menos beligerante, vamos mais piano, vamos respeitar as pessoas que estão na fila da Caixa Econômica Federal tentando buscar os seus R$600 e o aplicativo não funciona. Gente que está há 3 semanas, né? Não é de quarentena não, 3 semanas tentando conseguir os R$600 e não consegue tirar o dinheiro. Vamos respeitar essas pessoas, vamos respeitar as pessoas que gostariam de estar trabalhando e que não tem nada em casa, acabou a comida. Essas pessoas que queriam estar na rua, sim, mas não tem para quem vender e estão morrendo de medo. Vamos respeitar essas pessoas, respeitar os idosos, respeitar as crianças, respeitar as pessoas que têm comorbidade, parar de falar que mata só gente assim ou assado. Saiu um estudo americano agora, do CDC americano, mostrando que 1 de cada 4 internações graves nos Estados Unidos envolve pessoas sem nenhum perfil desses clássicos que a gente aponta. Não são idosos, não são hipertensos, são cardíacos, são nada. Então, a coisa é para valer. Vamos respeitar e respeitar a sociedade brasileira. O debate tem que se dar em alto nível. Não adianta pressionar nada nem ninguém. O problema não é o STF, o problema não é a Câmara dos Deputados. Vamos parar com isso. Tem irresponsabilidade dos políticos para todo lado. Agora, o sistema é presidencialista. O presidente tem que dar o exemplo. E o exemplo tem que se guiar pela ciência. Ciência econômica, ciência sanitária, ciência política, porque do contrário, a gente vai sim ficar para trás. Nós estamos subindo no ranking da Covid, vários países fizeram isso, os Estados Unidos estavam lá embaixo, subiram também, a Rússia estava lá embaixo, está subindo, o Brasil estava lá embaixo, está subindo, a Espanha já subiu, né? A Itália, a França já viveram o seu momento horroroso. Nós estamos entrando nesse momento, precisamos ter muita calma nessa hora.